Olá, eu sou Moisés Marques Fiscarelli e irei falar sobre estudo numérico do comportamento estrutural de torres metálicas treliçadas com a consideração dos efeitos da não linearidade geométrica na determinação dos esforços, que foi desenvolvido com a orientação do professor Rodrigo Pacola. Para se ter uma ideia da estrutura que será aqui estudada, estão representadas na figura a seguir diversas torres compõem então uma linha de transmissão. Entre os objetivos desse trabalho está o estudo da não linearidade geométrica, com a aplicação da determinação dos esforços nas barras das torres mostradas anteriormente. Para tanto, foi estudado o método de elementos finitos de formulação posicional, que tem por característica as posições nodais como incógnitas e não os deslocamentos. Com a validação do código computacional implementado, poderão ser feitas análises com carregamentos estáticos, como a ação gravitacional, além de carregamentos dinâmicos, como a ação do vento. A solução do método de elementos finitos posicional no contexto de análise estática se dá pelo algoritmo de Newton-Raphson, enquanto que na solução do plano dinâmico é acrescentado o integrador temporal de Newmark, que por sua vez transforma o tempo de uma variável contínua em uma variável discreta. Descrevendo resumidamente o processo de solução, inicia-se com o cálculo da matriz de massa e de amortecimento, além da aceleração inicial, condição essa imposta ao problema. Em seguida, se dá início ao processo incremental, seja por tempo ou passo de carga, calculando então o nível de força ou posição prescrita para o passo além dos vetores Q e E. Inicia-se agora o processo iterativo com o cálculo da força interna, matriz hessiana, vetor de desbalanceamento mecânico e ΔY, até que seja alcançada uma tolerância. Esse processo é repetido até atingir o tempo total de análise ou aplicar 100% da força desejada. A torre modelada está representada nessa figura, sendo composta por 511 nós e 1.811 elementos. Para a análise dinâmica, foram definidas duas torres idênticas, com 5 cabos, sendo eles 3 condutores e 2 para-raios, em um vão de 300 metros, gerando 1.512 nós e 2.311 elementos. Na presente figura é ilustrada a árvore de carregamentos com a localização dos cabos para-raio e condutores, devendo-se destacar algumas hipóteses relacionadas ao método implementado. Todos os elementos são adotados como sendo barras de treliça, isto é, apenas com rede axial, diferentemente das barras reais de torres. Além disso, todo o carregamento é considerado concentrado nos nós, dividido igualmente nos nós de cada elemento. Para análise estática, foram considerados 11 casos de carregamentos, entre eles peso próprio das bases da torre, representado aqui em roxo, peso próprio dos cabos condutores em verde escuro e em verde claro o peso dos cabos para-raio. Em rosa é indicado o vento na direção longitudinal e em azul está representado o vento na direção transversal. A ruptura dos cabos ocorre na direção longitudinal e está indicado em vermelho. O caso que mais mobiliza as barras da torre é o indicado na animação ao lado, que apresenta a configuração deslocada com fator de aumento vezes 35, para melhorar a visualização da deslocada. Essa figura permite acompanhar os esforços nas barras. Esse caso envolve o rompimento de todos os cabos conjuntamente com um vento atuando na direção longitudinal, gerando então um máximo de subtração de 300 kN e de compressão 445 kN. Os deslocamentos indicados se referem aos pontos de apoio dos cabos condutores e para-raios, que por sua vez são os maiores. Para análise dinâmica, foram levados em consideração 3 casos: um vento na direção longitudinal, um vento que tensiona ainda mais o cabo e um vento na direção transversal, conforme as figuras indicam. Na animação ao lado está representado o caso quando o vento atua na direção transversal, com um fator de amplificação de 5. Nota-se como o efeito transiente da força de vento, além do amortecimento, altera a deslocabilidade da torre. Por fim, foi trabalhada a implementação do método posicional, podendo concluir que, por mais que haja simplificações, o modelo numérico utilizado é coerente e incorpora os efeitos da não linearidade geométrica. Além disso, destaca-se ainda que para a simulação dos cabos fez-se uso de um método alternativo para a simulação dos cabos, adaptando os elementos de treliça para simular atuadores posicionais, associando ainda o uso de um modelo dinâmico modificado que elimina as forças iniciais para melhorar o condicionamento da matriz hessiana. Um dos pontos a se aprofundar nesse trabalho é uma análise mais profunda da interação da estrutura com os cabos. Obrigado pela atenção e a seguir seguem as principais referências.